Como já se previa, o primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Hungria foi debaixo de certa chuva. Teve momentos também de pista seca. E nesses momentos, quem fez o melhor tempo do dia foi Lewis Hamilton com sua Mercedes. Ele virou 1:17.233 no primeiro treino. Aliás, os melhores tempos do dia foram marcados nessa primeira sessão, todo mundo com pneu macio. Atrás dele vieram Verstappen 1:17.398. Depois, Vettel 1:17.399. Apenas 1 milésimo de diferença entre o tempo do Vettel e o tempo do Verstappen. Está bem equilibrada a luta entre a Ferrari e a Red Bull. Quarto tempo, Pierre Gasly, mas já um pouco destacado. 1:17.682. Seguido por Kevin Magnussen. Com a carenagem mais atualizada, mais desenvolvida da Haas, virou 1:17.942. Sexto, Leclerc, que já parece um pouco fora de combate, pelo menos nesse primeiro dia. O tempo dele foi 1:18.188. Ele ficou a 955 milésimos do tempo do Hamilton. Aliás, o Hamilton não teve ninguém muito perto. O Verstappen já ficou a 165 milésimos dele. É uma diferença significativa. No segundo treino, o mais rápido foi o Pierre Gasly. Ele virou 1:17.854. Segundo, o Verstappen, 1:17.909. Terceiro, Hamilton, 1:17.985. Mas nesse treino tem uma diferença grande. O Gasly estava com os pneus macios, o Verstappen estava com os pneus médios e o Hamilton estava com os pneus duros. Isso significa que o mais rápido não foi exatamente o carro nem o piloto, e sim o pneu que ele escolheu para fazer a sua melhor volta. A Pirelli estabeleceu em 7 décimos de segundo a vantagem do pneu macio sobre o pneu médio em uma volta, e do pneu médio sobre o pneu duro, meio segundo. Se a gente aplicar esse fator de correção aos tempos do segundo treino, a gente veria que o Hamilton teria marcado o melhor tempo do dia. Então, hegemonia total de Lewis Hamilton e sua Mercedes. Vamos ver. O tempo do Hamilton seria 1:16.792. Praticamente meio segundo melhor do que aquele tempo que ele fez na primeira sessão. 1:17.233. Quer dizer, ele evoluiu e evoluiu bastante no primeiro para o segundo treino. O segundo colocado, mantendo esse fator de correção, seria o Verstappen, com 1:17.209. E o Gasly permaneceria com seu tempo 1:17.854. Mais de um segundo mais lento do que o tempo corrigido do Lewis Hamilton. Realmente a vantagem nesse primeiro dia ficou com a Mercedes. O que ela não tem grande vantagem é no número de voltas. Explico por quê. O número de voltas significa maior ou menor quantidade de dados para os engenheiros analisarem e projetarem o que fazer, como melhorar o carro para o dia seguinte. O Bottas teve um problema no primeiro treino, então ele praticamente só andou no segundo. Considerando apenas as voltas com pneu slick, porque volta com pneu de chuva não serve para nada em termos de acerto de carro, vejamos, a Mercedes ficou com 33 voltas. A Red Bull ficou com 49, foi quem mais andou, 16 voltas mais do que a Mercedes. Note-se bem, aí eu estou falando da soma de voltas dos dois pilotos de cada equipe e considerando todos os tipos de pneus slick. Tudo isso vai ser considerado na hora de se fazer um acerto. E a Ferrari deu 39 voltas, 6 a mais do que a Mercedes, mas 10 a menos do que a Red Bull. Isso pode influenciar bastante no acerto do carro para a prova de classificação e para a corrida. Sim, existe um complicador aí, porque depois que o carro faz o Qualify, eles entram em regime de parque fechado. Isso quer dizer que ninguém muda nada no carro. As únicas regulagens que podem ser mudadas são as das asas. E, lógico, a calibragem dos pneus. É muito pouco para se compensar alguma deficiência. Então tem que haver um acerto médio para a prova de classificação e para a corrida. No caso de Hungaroring, onde as ultrapassagens são muito difíceis, principalmente para a prova de classificação. Quanto mais à frente um piloto largar, melhor as chances dele bem na corrida. Mas isso é apenas uma projeção. A Fórmula 1 dá voltas e voltas e também reviravoltas. Amanhã a gente vê o que vai acontecer. Até lá!